Olá! Deixa eu ver, estamos ao vivo no YouTube. Não, ainda está configurando. Ah, hum, ou já estamos. Acho que já estamos no YouTube. Perdão, eu achei que ele ia aparecer a mensagem. Então, mais uma vez, quero dar as boas-vindas. O meu nome é Liz Kimura, eu sou especialista numa técnica chamada mapas mentais. E toda quarta-feira, às 15 horas, no horário de Brasília, eu abro uma live para compartilhar um pouco dessas décadas de mapas mentais, né? Eu descobri a técnica dos mapas mentais em 1995 e usei o ano todo de 96 para me formar em direito. Então, esse é o primeiro mapa que eu vi na minha vida, né? E desde então eu tenho acumulado aqui, como falam, cadernos e cadernos de mapas mentais. E folhando aqui esses meus cadernos, né? Eu hoje escolhi, a hora que eu folhei um deles, eu falei, nossa, né? Esse daqui é um assalto. Na realidade, assim, eu fiquei em cativeiro. Ou melhor, deixa eu compartilhar o mapa, porque aí eu conto essa história por inteiro. Então, vamos compartilhar a tela. Aqui. E. Ah, ok. Ah, tá bom. Esses aqui são mapas mentais da live anterior. Aqui, chegamos. Né? O que aconteceu? Eu fui dar uma aula particular de mapas mentais e usei como local para ministrar a aula as instalações da empresa do meu pai, né? Ele, na época, tinha uma empresa chamada Cogumelo do Sol, e que ficava na Liberdade, e aos sábados, né, o horário comercial é até as 13 horas, é, o, o prédio fecha às 13h30 e às 14 horas é que nós efetivamente conseguimos terminar, fechar tudo, e a hora que a gente desceu pelo elevador, então dá só uma olhada, né, a gente chegou no térreo, né, tinha um assaltante, né, com uma arma, né, e ele, do tipo, falou pra gente sair do elevador e deixar as bolsas, as coisas no chão. Sabe quando a ficha demora para cair? Do tipo, aí ele falou assim: "Moça, você não tá entendendo? Isso é um assalto, né? Deixa as malas, as bolsas aqui no chão", né? E mandou a gente ir pro porão, né? Então, mais ou menos, né, às 15 horas, né? Então, assim, tinha tanto assim, um rapaz, né, na porta do elevador, e tinha uma outra turma que estava como se diz? Nas escadas, né? Eles subiram lá no 8º andar e começaram, era o último andar do prédio, né? E aí eles começaram a descer as escadas para ver se por acaso tinha mais alguém no prédio, né? E aí, mais ou menos 15 horas, a gente foi parar lá no porão, né? Às 16 horas, né? Voltou o porteiro lá, o seu João, e a netinha, né? Um bebê que voltaram. Né, essas 16 horas a gente subiu lá para o 8º andar, eu não sei se é acima do 8º andar, que é onde ficava a casa do zelador. Às 18 horas a gente voltou de novo para o porão, e às 18h50, então, a gente conseguiu arrombar essa porta, e o Douglas, né, que está escrito aqui em verde, foi o nosso carcereiro, né, ele mora, na época, né, porque ó, isso daqui foi em 8 de dezembro de 2007, né, ele na época morava no Tatuapé, ele estudou até o 2º grau, numa escola pública no Itaim.
a função dele, né, o objetivo dele era cuidar dos reféns, né, se houvesse algum refém. Então, por exemplo, em relação à nossa saúde, ele perguntava, né, se alguém lá era diabético, se tinha pressão alta, né, se precisava de alguma coisa, né, que a função dele era cuidar do nosso bem-estar, né, e ele parecia, assim, relativamente preocupado com, né, se a gente estava bem. Então eu, por exemplo, estava muito nervosa, aí eu ficava no porão andando de um lado para o outro. E aí, como eu expliquei que estava dando aula, ele me chamava de professora, e disse que eu, fazia lembrar a professora dele de matemática, que também era oriental, né. Então ele fala assim: "Professora, é melhor a senhora pegar aquele balde, né, virar de cabeça para baixo e sentar, porque vai demorar, você vai se cansar", né. E aí ele estava muito tranquilo, tipo, super seguro do que estava fazendo, né, com uma voz calma, normal, né, mas ele estava com dor de cabeça, né. Hoje, quando eu entendo um pouco mais sobre psicossomática, né, eh dá para entender, né, o que que significa essa dor de cabeça, né, essa razão aí, discordando do que estava sendo feita. E o que que esse Douglas explicou? Para a gente não se preocupar, que nenhum dos nossos objetos pessoais seriam levados, né, e na hora ele tomou todos os nossos celulares, né, tirou as baterias e explicou que lá na portaria, ia estar as baterias, né. E aí quando eu já estava lá para essas 18 horas, quando a gente voltou lá para o porão, ele explicou assim, que ia amarrar todo mundo, só não ia me amarrar, para que eu pudesse, desamarrar lá os outros, e depois, sair, ir lá pegar, recuperar lá as baterias dos celulares e ligar para a polícia para pedir ajuda. Vocês sabem qual que é o número da polícia? É 190, né, chama a polícia e chama por ajuda, né. Então, porque assim, no começo eu ficava conversando com o Douglas para entender o que estava acontecendo, porque eu dizia assim: "Mas, tipo, no térreo, eles estavam reformando o espaço, que antigamente era a Univertur, a que na época, né, chegou a ser a maior agência de turismo da colônia japonesa, aqui em São Paulo, né, e que é onde meu pai originalmente, trabalhou lá por muitas décadas, e aquele espaço, né, estava sendo reformado para inaugurar uma agência bancária. E aí eu falando: "Ah, o banco ainda está reformando", eu falei: "Acho que não deve ter um único tostão". E ele falou: "Não, a gente não veio assaltar o banco". Né, então, hora que, eles falaram assim: "Ó, então marca no relógio", né, a hora que eles terminaram as atividades deles, falou assim: "Olha, marca no relógio, aí daqui a meia hora vocês podem sair". E realmente quando a gente saiu, né, eles não roubaram, não, as minhas canetinhas coloridas, eles não roubaram meus livros, não roubaram, né, o meu bloquinho de papel. Então assim que eu recuperei, né, o meu material, pá, eu comecei a montar, rabiscar rapidamente esse mapa mental, por quê? Como eu sou bacharel em direito, né, o que que eu lembrei das minhas aulas de direito penal? É o tal da notitia criminis, né, que a gente tem que levar a notícia do crime para as autoridades. Aí eu pensando, bem, quando a gente avisar, né, a polícia, a gente vai ter que fazer um BO, né, um boletim de ocorrência, né, para registrar. E aí durante o BO, a gente vai ter que descrever tudo o que aconteceu. Então eu, a partir desse momento, né, eu comecei a prestar atenção em tudo que estava acontecendo, né, eu não tenho o hábito de usar relógio, né, porque hoje você tem o relógio no computador, no celular, então eu, ficava acompanhando o relógio da minha aluna, né, e aí quando você pega o Código Penal, ele se divide em 2 livros, né, que é dos crimes contra a pessoa e os crimes contra o patrimônio. Então, o que que são crimes contra a pessoa? Eh por exemplo, na época, um crime que tinha chamado a atenção era de um ex-namorado, que a namorada lá no ABC, terminou
com ele, mas ele não se conformava e ele queria ela de volta. Então, o crime contra a pessoa é assim, é contra aquela pessoa em específico, né? Você podia oferecer outras pessoas, né, para trocar lá como refém, que ele não aceitava, né? Que ele queria ela, né? Que crimes contra o patrimônio é a questão pecuniária, né? São objetos, dinheiro, e o que acontece? Eles eram profissionais, né? Eu não sei quantos criminosos que participaram, né, desse assalto, né? Depois eu descobri que não foi o primeiro prédio que eles assaltaram lá no bairro da Liberdade, tinham assaltado outros prédios e eles já faziam isso há tanto tempo que eles se profissionalizaram, né? A impressão que eu tive foi que eram pessoas tipo CLT em horário comercial e fora do horário comercial eles faziam um trabalho, como fala? Uma outra fonte de renda. Porque eles não roubaram nenhum cartão de crédito, nenhum produto, né? Eles só roubaram dinheiro vivo. Eles não roubaram cheques, né? Porque ó, isso aqui a gente fala de 2007, né? Então, cheque era uma prática comum no mercado, né? Hoje já não se usa mais isso, né? Então, eles só roubaram dinheiro vivo e um dos lugares que eles assaltaram foi uma joalheria, né? Em que eles parece que eles levaram um ourives, alguém que pudesse avaliar as joias que realmente eram preciosas e roubarem, e aquilo que não tinha muito valor, eles tacavam e jogavam no chão, né? Aqui em cima eu coloquei, então, né, quem que, né? Eu fiz o desenho, um bonequinho, né, de uma pessoa, né? Então, eu, a Regina, a minha aluna, nossa, tadinha dela, né? E tinha, assim, um japonês, o seu Kiyoshi, né? E a Lúcia, que eu acho que é Nikkei, que ela é descendente de japoneses, né? Mas nascida no Brasil, né? Então, eles eram de um outro escritório lá no prédio, o seu João, que é o zelador, e a esposa dele, né, Dona Severina. Ah, e é claro, né, o bebê, a netinha que estava junto, que ela estava cuidando. E o que acontece? Apesar deles falarem, né, que não iam roubar os nossos pertences, eles levaram a minha mochila, né? Então, eu tinha na época, um celular Nokia de lanterna, que eles mudaram a configuração, e aí as horas começou a aparecer num tamanho assim de uma fonte, né, um número grande, que acho que eles usaram como um relógio, né, um cronômetro aí para as atividades deles. E quando a gente chegou na delegacia, então repare, ó, então às 20h42, né, o delegado chegou, né, às 21h05 nós fomos para a delegacia, somente às 21h53 que eu comecei a dar as minhas declarações, né, para o boletim de ocorrência, e às 23h20 foi quando tudo isso acabou. Gente do céu, que dia longo, porque de manhã eu acabei não tomando café da manhã, né, aí a gente teve aula, eu dei aula a manhã toda, então eu estava morrendo de fome, a gente ia sair de lá para almoçar. E o que acontece? Ficamos em cárcere privado a tarde toda, né? Aí a noite toda na delegacia, meu Deus do céu, sabe quando a fome vem, vai embora, eu já estava assim, passada. E aí, quando finalmente eu fui interrogada, fiquei muito chateada. O delegado não perguntou o que aconteceu. A única coisa que ele me perguntou foi o que foi subtraído. Minha mochila. Então eu abri meu mapa mental, eu estava louca para contar tudo o que tinha acontecido, mas ele não quis saber isso de mim, né? Então eu falei assim, apesar deles terem dito que não iam levar os pertences pessoais, eles levaram a minha mochila, né? E aí ele começou a me perguntar, e o que continha na mochila? Eu falei, o celular. E não era qualquer tipo de celular, é um celular da marca Motorola e do modelo V3, né? Que era um flip.
né, ele abria assim, né, tinha o visor, então na época era um celular moderno, né, eles levaram o meu notebook, que não era qualquer notebook, era um notebook da marca Sony, e ele era um Vaio, né, e aí eu perguntando para o delegado, eles levaram o meu notebook, mas qual é o nível de detalhe que o senhor gostaria de saber, né. Eles também levaram o meu HD externo, que tinha 30 gigas de memória, o meu pendrive, minha câmera digital, o meu Palm, né, eu tinha na época um Palm Top, né, do modelo T3. Aí depois é que esses que estão em verde são informações complementares que eu lembrei só depois, né, que eles roubaram dinheiro, eu tinha dinheiro vivo na carteira, mas o cheque que a minha aluna, Regina, assinou, né, com o parcelamento do pagamento, da aula, esses cheques eles não levaram, né, meu teclado dobrável do meu Palm, eles também levaram, o meu mouse sem fio que eu usava para as minhas apresentações, gente, esse mouse era incrível. E eles também levaram o meu hub USB. E aí o delegado perguntou: "O quê? Hub USB?" Ele: "Hã? Não, 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 isso não precisa constar no no BO", né, mas aí eu perguntei para ele: "Qual que é o nível de detalhe, né, do tipo do notebook, da câmera digital", porque era, sabe, era um Panasonic Lumix, né, então, né, qual que era esse grau? E ele falou: "Não, notebook é o suficiente", né, então, repare, né, eu uso o mapa mental para tudo, literalmente qualquer coisa você pode, anotar num mapa mental. Repare que, assim, ele não tá todo, assim, bonitinho, passado a limpo, né, porque, isso aqui foi todo rabiscado para porque eu tinha que registrar, né, as informações na hora, né, então, aqui ó, deixa eu até interromper o compartilhamento, pegar aqui, né, então do tipo, né, aqui ele tá bonitinho anotado, né, aqui também, né, é o mapa mental que, né, eu caprichei para escrever com letra bonita, tudo né, organizadinho para poder, dar a aula, mas esse de cá foi literalmente rabiscado na hora para eu, né, não perder nenhuma informação, né, lembrar, dos conteúdos, mas repare, qualquer informação você pode, a partir de um tema central, organizar isso em categorias de informações, por isso que quando o delegado me perguntou o que foi subtraído, né, eu já sabia, eu já tinha parado para pensar, né, em tudo que eles tinham roubado, então eu tinha aqui uma ramificação, aí eu fui falando tudo que eu anotei nessa ramificação, né, mas do tipo, as coisas que aconteceram, né, ou quem estava preso, isso aqui ele não perguntou nada disso, né, eu falei: "Poxa, eu estava tão assim, sabe, pronta para informar tudo", né, mas não foi o que o delegado quis saber. Por isso que o mapa mental é uma forma que você, anota as ideias e não perde essas informações, né, você organiza e coloca cada informação onde ela realmente pertence, né. Como o meu bloquinho de papel, era pequeno, então, eu abri aqui uma outra página só para escrever sobre o nosso carcereiro, né, e o que o Douglas, assim, não, ele vinha bater papo, né, tipo: "O que que você faz?", né, "Onde você mora?", "Não, pode falar", meu, tipo, não tem nada pessoal aqui. Lembra quando eu comentei que no Código Penal, ele abre em 2 livros, né, dos crimes contra a pessoa e crimes contra o patrimônio? Então, conforme a gente foi conversando, que deu para entender que o objetivo deles era patrimonial, né, e eles tinham planejado de uma maneira que eles não queriam nenhum refém. Por isso que, as ações dele, começaram só às 14 horas, porque de sábado, o horário comercial é até às 13, né, o prédio, o edifício fechava às 13h30, então 13h30 não era para ter mais ninguém. Só que a gente aqui se empolgou, né, estudando aí sobre mapas mentais, que nós fomos sair só às 14 horas, né, e aí colidiu com
o horário dos trabalhos deles, né. Então, eu acho que assim, eu sou só gratidão, né, porque a nossa sorte é que eram profissionais, né, porque quando você lida com amador nessa área, né, eles ficam nervosos, né, e eles estavam armados, então eles podiam cometer algum crime, e eu estava morrendo de medo, porque se o crime fosse como fala, contra a pessoa, eu falo assim: "Pronto, se eles descobrirem que eu sou a filha do Mário Kimura, do Cogumelo do Sol, meu, eles vão me sequestrar e vão negociar o resgate com meu pai". Então eu estava, assim, morrendo de medo. Mas quando deu para entender que o crime era patrimonial, eu virei para minha aluna e falei: "Regina, respira, a gente está na hora errada, no lugar errado, né, não é nada com a gente", é o que o Douglas falou, não é nada pessoal, né, ele falou que lá no Tatuapé, diz que quando chove dá enchente, né, e que na última enchente eles perderam uma geladeira, e como era dezembro, ele queria dar uma geladeira de presente de Natal para a mãe, né, então, como fala? Eu queria compartilhar, né, quando eu fui folheando os meus caderninhos de mapas mentais, eu falei: "Oh, deixa eu contar essa história". Então aqui, eu tenho muitas histórias, né, muitos mapas mentais, né, e aqui toda quarta-feira eu venho contar essas histórias e compartilhar com vocês um pouquinho aqui, do que eu vou mapeando, né. Eu tenho esse mapa mental que ele fala de casos de sucesso, e aí eu já falei de alguns mapas, né, que é desse desse mapa, e na semana que vem eu volto, na quarta-feira, às 15 horas, no horário de Brasília, a abrir aqui uma live. Eu também, coloco no Instagram para chamar as pessoas, né, para virem aqui para o YouTube, e a live vai ficar disponível durante uma semana. Eu, estou compartilhando aqui, quando eu olho aqui para cima, opa, aqui eu tenho um monitor externo com o retorno, né, então para eu poder ver o que está sendo transmitido lá no YouTube. E eu vou fazer um convite para você participar aqui da comunidade, né. Eu criei, nesse mês de junho, uma comunidade em que eu busco te ajudar a resolver, né, o que você precisa resolver aí de pepinos através dessa técnica dos mapas mentais. Então, vários conteúdos que eu já compartilhei aqui no YouTube, que eram abertos ao público gratuitamente, eles saíram e estão disponíveis só na comunidade. Ah, vamos aproveitar e mostrar o que tem na comunidade? Deixa eu ver. Será que eu estou com o link aberto? Tá bom, vamos abrir então. Deixa, porque assim, quando fica na teoria, fica muito abstrato. Então, deixa eu mostrar o que já está lá dentro da comunidade. Essa daqui, eu vou mostrar a visualização de como eu, como produtora de conteúdo, consigo enxergar. Mas provavelmente você, como membro da comunidade, vai ter, acho que uma visualização um pouco diferenciada. Deixe-me ver aqui. Ah, e lembrando que o link que eu divulguei, ele vai ficar disponível até hoje à meia-noite, né? Hoje é dia 30 de junho de 2021, e aí a partir de amanhã, 1º de julho, ele já volta para a tabela cheia. Então, se quiser aproveitar essa condição super especial, aproveite. Então, deixa eu mostrar módulos e aulas aqui. Então, vamos compartilhar esta tela. Aqui. Então, repare, né? O primeiro módulo é esse de Comece por Aqui. Então, nesse Comece por Aqui, ele tem o link para minha palestra,
no canal do YouTube, então, isso aqui não é a forma que vocês enxergam, né, isso aqui é o formato que eu consigo ver. Mas o que que tem aqui? Ele tem essa palestra no meu canal do YouTube, que para quem, tipo, tá vendo pela primeira vez tudo isso, sobre mapas mentais, então essa é uma palestra que eu apresento, a definição da técnica, né, o conceito, a definição, o embasamento teórico no funcionamento cerebral, materiais necessários para você fazer mapas mentais, tanto manualmente, né, assim com papel branco, sem pauta, escrita colorida, ou em software. Então, eu inclusive mostro aqui dou dicas, né, de diferentes softwares. Esse, por exemplo, é como fala, é o software FreeMind, e eu tenho um tutorial dele, né, com todos esses comandos do software, que é um software gratuito. E aí, então aqui eu faço essa indicação, né, de materiais para você fazer mapas mentais, tanto manualmente como digitalmente, casos de sucesso nacionais e internacionais, aplicações práticas e uma bibliografia indicada, porque em 1 hora não tem como, né, como fala, explorar todo esse conteúdo. Aí, no módulo de aplicações aqui, práticas dos mapas mentais, a gente tem, ó, como indicar, né, como identificar essas palavras-chaves, do seu mapa mental, né, que foi um dos mini workshops do mês passado. Como planejar um evento usando mapas mentais e os 5 Ws, 2 Hs, né, o what, why, when, where, who, how e how much, né, como você fazer um mapa mental de uma live. Então, eu peguei como exemplo uma live da Thaís Godinho, na Semana de Produtividade Compassiva, e enquanto ela estava na live, eu fui construindo esse mapa mental. Então, aqui tem 4 horas de gravação, né, que foi o tempo que eu levei para mapear 1 hora e meia de conteúdo dela. Só que a gente leva tempo para construir o mapa, e a grande vantagem é a otimização desse tempo para fazer a revisão. Então, essas 4 horas de construção, né, de 1 hora e meia de conteúdo, a gente faz a revisão em menos de 10 minutos, né, eu não lembro agora de cabeça, mas eu abro o cronômetro para compartilhar e foi menos de 10 minutos, com certeza. Né, eu tenho um outro módulo que é conversando com especialistas. Então, aqui eu tenho, por exemplo, né, eu convidei o meu mentor, Evandro Pastor, para falar sobre negócio online sem complicação. Aqui eu convidei a Natasha Cima, uma advogada especialista em compliance, para explicar para a gente sobre essa legislação anti-suborno. Nessa daqui foi uma live com a Andrea Baldan, em que ela apresentou 6 ferramentas de alta performance, né, para os negócios. Então, falou não apenas de mapas mentais, de 5W, 2Hs, fluxograma, ela falou de várias, eu sei que foram 6 no total. Né, aqui eu convidei a Elaine Martins, que é uma psicóloga, conversamos sobre diálogo interno. Também tem aqui a Jaqueline Long, que é especialista em marketing, para falar sobre posicionamento de marca. E aqui tem todas as lives de quintas-feiras, né? De quintas-feiras. De quartas-feiras às 15. Então, essa primeira live sobre gratidão, sobre a minha experiência do câncer, né? Então, eu tive câncer de mama e sobrevivi, né? Isso foi em 2013 que eu fui diagnosticada. Eu tenho uma formação como analista em perfil comportamental, então nessa live eu expliquei sobre os 4 perfis, né, do executor, comunicador, planejador, analista. Eu também trabalhei na Covey Leadership Center Brasil, lá na década de 90, então
Aqui eu conto um pouquinho sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né, parte um e parte 2, né, então esse aqui foram 2 semanas, né, e o mapa mental, né, o que é e o que não é mapa mental, né, e se devo passar a limpo. Então aqui tem, um mapa mental de uma palestra na semana do casamento, do Senac do Tatuapé. E lá, antes, eu fui a segunda palestrante e a primeira foi uma confeiteira. Então tudo que ela apresentou, né, na palestra dela, eu anotei em mapa mental e fiz a revisão do conteúdo que ela apresentou, né, no finalzinho da minha apresentação. E foi muito engraçado, porque a confeiteira, no final, ela falou: "Gente, nem eu lembrava que eu tinha falado tudo isso". Né, então eu mostro, né, como que eu anotei ao vivo e, depois de passar limpo como que ficou. Quando eu fiz o curso de intercâmbio nos Estados Unidos, uma das minhas matérias foi speech, que a gente traduziria, né, se ao pé da letra seria discurso, mas aqui a gente acho que traduziria como matéria de oratória. Então, aqui eu compartilho as minhas experiências de oratória, mestre de cerimônia. Eu também fui a primeira palestrante da primeira conferência de personal organizers no Brasil. Então, eu compartilho aqui esse universo de personal organizers, né, falo um pouco desse mercado, a importância, né, de se praticar mapas mentais. Então, nessa live, eu mostro o mapa mental de um programa de TV que eu estava assistindo, né, e aí eu também anotei todas as, eh, empresas que foram anunciadas, né, nos intervalos, né, entre os blocos. Então, uma das formas de você praticar é fazendo mapa mental de um filme, né, de um programa de TV, de um programa de rádio, de um podcast, né, de um vídeo no YouTube. Aqui eu falo sobre carreira. Nossa, eu sou mega fã do Robert Wong, que é um especialista em carreira, que é um headhunter, em que ele foi considerado pela revista The Economist como um dos 200 melhores headhunters do planeta e o top 5, né, no Brasil. Então aqui eu falo, né, por que eu escolhi essa carreira que eu exerço hoje, né, foi graças a esses ensinamentos, né, eu também vim estudar sobre marketing digital, então eu como leiga, né, estudando marketing digital, compartilhando os meus mapas mentais, dos conteúdos do Conrado Adolfo, que na época eu fui aluna do iJumper 3, em 2014, aí depois eu fui aluna na imersão do método 8Ps, então aqui eu compartilho isso. Eu tenho uma filha que hoje está com 11 anos de idade, então aqui eu falo, né, de mapas mentais. A gente chegou a ministrar um workshop, né, de mapas mentais para mães e filhas, né, e é claro, né, pais e filhos também, foram bem-vindos. Então aqui eu compartilho, mapas mentais para crianças e, na live da semana passada, eu falei sobre autoconhecimento. Na realidade, eu acho que foi da semana retrasada. Olha, eu ainda não subi a live da semana passada. Então, eu vou subir aqui para ficar disponível só para o pessoal da comunidade. Nas lives internacionais, então, eu fiz uma live com a Rosário Peniche, que é certificada como eu, então a gente falando, né, dos mapas mentais no Brasil e ela no México, e eu tenho várias outras lives também. Mês que vem temos uma live com uma certificada da França. Ah, Aqui sim, eu também tenho atendimentos para alunos, então esse é o mapa mental sobre anamnese com a podóloga Valéria. Eu tenho um outro com a Rita Prado, que ela é um coringa, né, ela resolve o que você precisar, conte com ela. E nesse módulo de live com celebridades, então eu coloquei o do Christian Barbosa, eu vou subir as lives com a Thaís Godinho, com a Rafa Oliveira também da parte de organização, com o Vladimir Campos de Evernote. Nossa, tenho aí, mês que vem também eu vou fazer uma live com o professor Ti Arruda,
que é mestre aí em meditação, alta performance, então todas essas celebridades aqui eu vou deixar as lives salvas. E todo ano eu gravo um vídeo sobre o planner, né, eu tenho um planner que tem a visão anual, e aqui tem o vídeo do ano de 2021, e nesse último, como contribuição social, então são algumas palestras que eu dou voluntariamente, né, para algumas entidades, algumas organizações, então eu também estou compartilhando aqui. Esses daqui são o que temos no momento, né, e vai subir toda semana aí, sobe novos conteúdos, então te convido para fazer parte dessa comunidade, continuar aprendendo mais comigo, e nós também temos eventos exclusivos só para os membros da comunidade, então espero te ver do lado de cá. Lembre-se de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre o YouTube te notificar quando tiver um vídeo novo no canal. Então, deixa eu só conferir aqui no meu monitor externo os comentários desta live. Então, aqui, deixa eu colocar este de cá para cá. Então, Jailton, será que eu pronunciei corretamente seu nome? Boa tarde de novo! Maria das Graças, sou super sua fã. Ai, gratidão! Jailton, você tem vários caderninhos, vou começar a fazer isso. Muito bem! Como você consegue inserir poucas palavras e lembrar detalhes? Meus mapas têm muitas palavras, fico com receio de não lembrar de tudo. Então, o que acontece? Eu já faço mapas mentais há mais de 2 décadas, né, mais de 2 décadas e meia, meu Deus do céu. Então, a prática tem, eu exercito, né, eu pratico muito isso de palavra-chave, né, qual que é a palavra-chave principal que eu devo colocar mais próximo do centro, né, quais são as palavras-chaves, essenciais, necessárias para eu colocar no meu mapa mental, por isso que eu fiz inclusive um mini workshop só sobre isso, né, a aula ao vivo, né, as pessoas puderam se inscrever e participar da aula ao vivo, mas agora está disponível a gravação, então, para quem é da comunidade já está lá, mas se quiser adquirir só essa aula, está disponível no meu Instagram, tem lá no Linktree, para comprar essa aula, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também, ou então me manda uma mensagem no direct pelo Instagram que eu te encaminho esse link. E o que acontece? Sabe aquela frase, por um bom entendedor, meia palavra basta? Então, se você conhece muito sobre o assunto, você vai precisar de poucas palavras-chave. Mas se você conhece pouco sobre o assunto, você vai precisar de muitas palavras-chave para poder lembrar de todo o conteúdo. Então, o que você está fazendo está correto, né? Na dúvida, peque pelo excesso, né? E numa das lives com o Aras Duarte, que é um especialista também certificado em fotoleitura, em aprendizagem acelerada, né, hoje ele não chama mais de fotoleitura, ele chama de leitura 4.0, né, porque ele é um brasileiro certificado pelo Paul Schilling, né, o criador da técnica de fotoleitura. Então, ele falou que identificou o processo dele de evolução dos mapas mentais em 3 etapas. Eu falei, que interessante. Então, na primeira etapa, os mapas dele eram todos monocromáticos e, ó, cheio de palavras-chave, né, porque era muito difícil discernir, né, o que é o que. Na dúvida, então, era pecar pelo excesso, e então ele era monocromático, com muitas palavras e sem nenhuma imagem. Aí, na etapa seguinte, ele já conseguiu trabalhar melhor as palavras-chave e começar a usar cores. Para somente na terceira etapa, usar somente palavras-chave
mapa mental colorido com imagens. Então é uma evolução, né, é um processo de aprendizagem, né, por isso que eu peço para que você conte comigo como para que eu seja sua facilitadora, né, no seu processo de aprendizagem dessa técnica dos mapas mentais. Eu lembro de uma, aluna que veio fazer o curso, né, na época que existiam treinamentos presenciais, né, porque essa gravação está sendo feita na época da pandemia, então, tinha lá o treinamento de um dia de duração, né, 8 horas de carga horária, e ela veio falando assim, porque no quebra-gelo, né, uma das minhas perguntas é: "Quais são suas expectativas?". E ela falou assim: "Olha, eu já faço mapas mentais há 8 anos, e literalmente eu estou pagando para ver". Né, e aí a hora que terminou o curso, ela falou: "Eu tô impressionada que em 8 horas você conseguiu me ensinar muito mais do que eu sozinha consegui aprender em 8 anos", né. Então, a vantagem de um treinamento, de um curso, é que você vai com o seu foco de aprendizagem, assim, como uma mira laser, sabe, bem focado, olha, é isso daqui que é importante, você usa isso assim, você usa isso assado, né, você pode aplicar da seguinte maneira. Então, o curso, ele vai acelerar o seu aprendizado para dominar essa técnica dos mapas mentais. Então, conte comigo, eu quero ser a sua facilitadora nesse seu processo de aprendizagem. Repare que é um processo, ele não é um evento, né. Não é como no Matrix que a gente pode vir aqui tum e trum, e já aprendi. Isso seria um sonho de consumo, né, então o processo ele, pressupõe várias etapas, né, então conte comigo para te acompanhar nesse seu processo. E, Hélio, nossa, uma aluna iJumper, fui aluna 8Ps. Pois é, Hélio, eu sou da época do iJumper 3 lá do Conrado Adolfo. Então eu compartilhei aí o mapa, expliquei, né, todo o hangout que eu assisti dele quando eu comprei o curso, então tem daí muito, por isso que eu falo, eu tenho muitos mapas mentais para compartilhar. Eu encerro essa live, de hoje, né, te convidando aí, mais uma vez, para fazer parte da comunidade, e te aguardo, vamos ter lives no Instagram também, lá tem vários conteúdos, o Instagram chama-se liz.kimura.mapas.mentais, né, porque se você porque quando a gente escreve, para saber quando termina uma palavra e começa outra, a gente tem espaços, né, só que no na rede social você não pode ter espaço. Então eu fui colocando ponto, né, porque Liz Kimura Mapas Mentais, então para cada uma das palavras tem um pontinho para você conseguir identificar, né, todas essas palavras. Então lá no Instagram também tem vários conteúdos e eu te aguardo na próxima live, toda quarta-feira, às 15 horas, no horário de Brasília. Até o próximo vídeo.